Há uma desordem que ninguém vê, mas que nos acompanha em silêncio. Ela não está na sala bagunçada, nem na conta bancária negativa. Está na mente. Uma mente carregada, congestionada, sufocada por pensamentos soltos, preocupações repetidas e decisões não tomadas. É um tipo de pobreza que não aparece nas estatísticas, mas que corrói por dentro. A mente, quando desorganizada, se torna um depósito de ruídos, e nesses ruídos, a paz se perde. E sem paz, a prosperidade não encontra morada. Como construir algo grande em cima de um terreno instável? No princípio, diz o Gênesis, havia caos, e o primeiro ato divino não foi criar o homem, nem plantar jardins, nem distribuir riquezas. O primeiro ato foi ordenar, separar luz das trevas, estabelecer limites entre céu e mar. A criação começou com ordem, porque sem ordem não há espaço para a luz, não há espaço para a vida. Essa imagem não é simbólica apenas para o mundo físico, ela é um espelho do nosso mundo interno. Não há como florescer em um solo mental desorganizado. A prosperidade, seja ela emocional, espiritual ou financeira, não nasce no abismo da confusão. Sêneca, com sua clareza cortante, dizia que a vida não é curta. Nós é que a desperdiçamos. Perdemos tempo com o que não importa. Dispersamos nossa energia em trivialidades e, ao final do dia, sentimos que não vivemos nada. Essa sensação de vazio, de falta de direção, muitas vezes não vem da falta de tempo, mas da falta de foco, da ausência de estrutura interna. Quando tudo dentro de nós está fora do lugar, até as coisas simples parecem pesadas. Até o que é fácil se torna difícil. A mente sem ordem nos rouba a presença, e a ausência de presença é a raiz de quase toda a escassez. A neurociência nos mostra que quando a mente está sobrecarregada, o cérebro entra em modo de sobrevivência. O córtex pré-frontal, responsável pela criatividade, planejamento e tomada de decisões, é desligado, e o sistema límbico, reativo e impulsivo, assume o controle. É como se estivéssemos sempre correndo, mas sem saber para onde. A mente desorganizada vive em estado de alarme, e nesse estado não há espaço para intuição, para clareza, para visão de futuro. Não há espaço para a abundância, porque a abundância exige espaço, e o espaço nasce da ordem. Mas é importante entender, organizar a mente não é se tornar rígido, frio ou excessivamente controlado. Não se trata de criar uma prisão mental. Trata-se de abrir espaço. Espaço para respirar. Espaço para ouvir a si mesmo. Espaço para que a graça entre, para que a intuição floresça, para que a criatividade se manifeste. Uma mente ordenada é uma mente fértil, e tudo o que é fértil prospera. Por isso, este é um convite silencioso. Antes de buscar por fora, olhe para dentro. Antes de tentar resolver o mundo, resolva o seu mundo interior, porque a verdadeira riqueza começa com uma mente em paz. E a paz sempre começa com ordem. Existe uma distância entre o que desejamos e o que cultivamos em silêncio. Muitos pedem paz, mas alimentam pensamentos de guerra. Querem abundância, mas vivem mentalmente cercados por imagens de escassez. O coração pede descanso, mas a mente insiste em manter acesa a chama da inquietação. Essa dissonância é sutil, mas poderosa, porque não é o que dizemos que molda a realidade, é o que pensamos com constância, é o que sentimos com profundidade. O que está dentro de nós sempre acaba transbordando para fora, ainda que em silêncio. A sabedoria antiga já sabia disso. Está escrito: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma lei espiritual, emocional e prática. A realidade externa é apenas uma impressão da atmosfera interna. É como um espelho que reflete, sem julgamento, o que carregamos dentro. Por isso, tentar mudar a vida financeira, emocional ou relacional sem antes mudar a estrutura mental é como tentar limpar a sombra sem tocar no objeto que a projeta. A sombra só muda quando a fonte de luz e forma muda. A mente é como uma casa. Se ela está cheia de entulhos, não há espaço para o novo.
Se está escura, não conseguimos ver com clareza. E se está desorganizada, tropeçamos em nossos próprios pensamentos. Por isso, a primeira reforma precisa acontecer dentro. É preciso revisar o que temos permitido habitar nossos pensamentos. O que você repete para si mesmo em silêncio? Que tipo de imagens você alimenta quando está sozinho? Porque é ali, no invisível, que a realidade começa a se formar. Um caminho possível para reorganizar essa arquitetura interna é aprender a observar os pensamentos sem se confundir com eles. Pensamentos não são ordens, são nuvens. Passam. E quando não nos apegamos a eles, quando os vemos como visitantes e não como donos da casa, algo muda. A ansiedade diminui, a mente desacelera e o coração encontra um pouco de espaço para respirar. Essa prática de não se identificar com o que passa pela mente é um ato de liberdade. E toda liberdade mental é um passo em direção à prosperidade verdadeira. Porque prosperar não é apenas ganhar mais, é pensar melhor, sentir com mais presença, escolher com mais consciência. A mente que se torna um jardim cultivado, silencioso e atento, começa a gerar frutos diferentes. E esses frutos, cedo ou tarde, aparecem na vida prática. O que está dentro se manifesta. O que é nutrido em segredo floresce à vista de todos. Por isso, cuide da arquitetura do seu pensamento, porque tudo o que você constrói fora começa dentro. Vivemos em uma época em que o silêncio parece assustador. A maioria das pessoas preenche cada segundo com algum tipo de ruído, notificações, vozes, músicas, distrações. Mas o excesso de som externo quase sempre encobre a única voz que realmente importa, a voz interior. E é nela que habita a sabedoria. A mente próspera não é a que fala o tempo todo, mas a que sabe escutar. E para escutar é preciso calar. O silêncio, quando aceito com reverência, se transforma em solo fértil para ideias, intuições e decisões que mudam destinos. Estar em silêncio não é estar sozinho, é estar inteiro. Há uma diferença profunda entre solidão e solitude. A solidão pesa, a solitude sustenta. A solidão é ausência-conexão. A solitude é presença consigo mesmo. Grandes decisões, grandes obras, grandes revelações não nascem no barulho. Nascem no deserto, nas montanhas, no quarto fechado, na madrugada silenciosa. Jesus se retirava para orar. Moisés subiu ao monte. Elias se recolheu na caverna. Homens e mulheres que tocaram o invisível sabiam: o silêncio é um lugar sagrado. O corpo também responde ao silêncio. O cortisol, hormônio do estresse, se regula. A respiração se aprofunda. O coração desacelera. E quando o corpo desacelera, a mente clareia. E uma mente clara vê oportunidades onde antes só via obstáculos, toma decisões com mais precisão e se protege de impulsos que geram prejuízos. Muitos fracassos financeiros não vêm da falta de dinheiro, mas da pressa, da reação, do ruído interno que nos empurra a agir sem pensar. O silêncio, ao contrário, nos ensina a esperar. E quem sabe esperar, sabe prosperar. A mente barulhenta está sempre tentando resolver tudo ao mesmo tempo, mas a mente silenciosa entende que há um tempo para cada coisa, que nem tudo precisa ser dito, que nem tudo precisa ser resolvido agora, e que algumas respostas só chegam quando paramos de perguntar. O silêncio não é ausência de ação, é uma forma superior de ação. É preparação, é alinhamento, é escuta profunda. E a escuta profunda nos conecta com algo maior do que nós, com a inteligência divina que age quando deixamos de resistir. Por isso, se você sente que está perdido, cansado, disperso, talvez o que você precise não seja fazer mais, mas ouvir mais. Ouvir o que o seu coração tem tentado dizer no meio do barulho. Ouvir o que Deus sussurra quando você para de gritar por dentro. O silêncio é uma ponte entre o caos e a clareza, entre a confusão e a direção, entre a escassez e a abundância. E atravessar essa ponte é uma escolha que começa agora com um simples gesto: calar para escutar, parar para perceber, silenciar para prosperar.
Há uma ilusão perigosa em estar sempre ocupado. Muitas pessoas confundem movimento com avanço, confundem urgência com importância, vivem em um ritmo acelerado, mas sem direção clara. Correm o dia inteiro, mas não saem do lugar. E ao final sentem-se exaustas, não porque fizeram demais, mas porque fizeram sem presença. A mente próspera não é aquela que faz tudo, mas aquela que sabe o que deve ser feito. E essa clareza só nasce quando aprendemos a distinguir o que é essencial do que apenas parece urgente. Sêneca, com sua sabedoria implacável, escreveu sobre aqueles que estão sem fôlego por nada. Pessoas que gastam a vida inteira em tarefas que não constroem legado, que não alimentam a alma, que não movem a existência para frente, vivem ocupadas, mas não produtivas. Vivem cheias de compromissos, mas vazias de propósito. E o mais trágico é que essa ocupação constante nos afasta de nós mesmos. Nos afasta da escuta, nos afasta da intuição, nos afasta de Deus, porque onde há excesso, não há espaço, e onde não há espaço, não há presença. A neurociência confirma o que os sábios já sabiam. O excesso de tarefas fragmenta a atenção, reduz a capacidade de resolver problemas complexos. O multitarefa, tão valorizado pela cultura moderna, na verdade empobrece o pensamento, diminui o quociente de inteligência temporariamente e, mais do que isso, enfraquece a alma, porque quando estamos sempre divididos entre muitas coisas, não conseguimos mergulhar em nenhuma, e tudo o que é raso, seca. Tudo o que é superficial, cansa. A produtividade real exige profundidade, e profundidade exige foco. O conceito de trabalho profundo não se aplica apenas ao mundo profissional. Ele é uma chave espiritual. Fazer menos, mas com total presença. Fazer com alma. Fazer com excelência. Quando nos entregamos por inteiro a uma tarefa, por mais simples que seja, ela se torna sagrada. E é nesse estado de presença que a prosperidade começa a se manifestar. Não como um prêmio, mas como uma consequência natural. Porque o universo favorece os que estão alinhados, os que vivem com intenção, os que sabem por que fazem o que fazem. Por isso, se você tem se sentido cansado demais, talvez não seja o corpo, talvez seja a alma pedindo direção, talvez você esteja ocupado demais com o que não importa. E tudo aquilo que ocupa sem nutrir, esgota. A verdadeira produtividade começa quando você decide parar de correr em círculos e começa a andar em linha reta. Quando você troca o excesso pela intenção. Quando você escolhe fazer menos, mas com verdade. Porque a vida não exige pressa, ela exige propósito. E o propósito só floresce onde há espaço para ele crescer. A mente que deseja prosperar precisa de espaço. E não há espaço onde o ressentimento habita. Guardar mágoas é como manter arquivos corrompidos abertos o tempo todo. Eles consomem memória, drenam energia, atrasam o sistema. Muitos não percebem, mas a dificuldade de avançar na vida muitas vezes não está no que falta, mas no que ainda está preso. Preso ao que foi dito, ao que não foi resolvido, ao que machucou. E enquanto o coração estiver entulhado, a mente continuará pesada. E onde há peso, não há leveza para criar, nem clareza para decidir. Provérbios nos lembra: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se o coração está contaminado, tudo o que flui a partir dele também se contamina. Pensamentos, decisões, relações, oportunidades. O ressentimento é como ferrugem na alma, silencioso, corrosivo, persistente. E quanto mais tempo deixamos ele ali, mais difícil se torna perceber o que é verdadeiro, o que é nosso, o que ainda pode florescer. Por isso, perdoar não é esquecer, é libertar, é abrir espaço, é escolher não mais carregar o que já deveria ter sido deixado para trás. Há uma ligação profunda entre emoções retidas e bloqueios de prosperidade. A mente sobrecarregada por mágoas não consegue processar novas ideias. A criatividade se esconde. A energia vital se dispersa. É como tentar construir um novo andar em uma casa cheia de entulho. Não funciona. E quanto mais nos apegamos ao passado,
mais difícil se torna enxergar o futuro. A constipação emocional se transforma muitas vezes em constipação financeira. Nada entra, nada flui, nada cresce, porque o espaço interno está ocupado com o que já venceu o prazo de permanência. Imagine por um instante que cada pessoa que te feriu está ocupando um cômodo dentro da sua mente. Algumas estão ali há anos, outras talvez nem saibam o quanto ainda moram em você. E nenhuma delas paga aluguel. Nenhuma delas contribui com algo. Elas apenas ocupam. E quanto mais você pensa nelas, mais elas crescem. Por isso, o perdão é também uma decisão econômica. É um ato de inteligência emocional. É uma escolha por lucidez, por liberdade, por leveza. Não para o outro, mas para você. Porque é você quem carrega, e é você quem pode soltar. Destralhar emocionalmente é um gesto de coragem. É olhar para dentro e dizer, isso não me serve mais. É entender que não há prosperidade onde há acúmulo de dor, que não há abundância onde há repetição de feridas. A mente limpa, o coração livre, a alma leve. Esse é o solo onde a riqueza floresce, e tudo começa com um ato silencioso de perdão. Não porque o outro merece, mas porque você merece paz. Você merece espaço. Você merece respirar sem peso. E a verdadeira riqueza começa quando o passado deixa de comandar o presente. A mente desordenada vive em um tempo que não existe. Ela se alimenta de suposições, de cenários que talvez nunca aconteçam, de futuros que só existem na imaginação. O "e se" é uma prisão sutil. Ah, se eu falhar? E se der errado? E se me abandonarem? Essas perguntas repetidas em silêncio criam um campo de ansiedade que paralisa. E quando estamos paralisados, não há como construir, não há como prosperar, porque a prosperidade exige presença. E a presença só é possível quando a mente está onde os pés estão. Jesus, ao falar dos lírios do campo, não nos convidava à negligência. Ele nos ensinava sobre confiança, sobre foco, sobre o valor do agora. Os lírios não trabalham nem tecem, mas florescem, porque estão onde devem estar, porque não se preocupam com o que não podem controlar. A ansiedade é, muitas vezes, uma tentativa disfarçada de controlar o incontrolável. É a arrogância disfarçada de cautela. É uma resistência à ordem natural das coisas. E quem resiste à ordem, resiste também à graça. Quando a mente vive em cenários catastróficos, o corpo responde como se tudo aquilo já estivesse acontecendo. A amígdala cerebral entra em alerta, o coração acelera, o raciocínio trava e a paz se esvai. Vivemos em estado de defesa contra inimigos que só existem dentro de nós. Isso nos esgota, nos enfraquece, nos distancia da sabedoria, porque a sabedoria só se manifesta no silêncio do agora. Só se manifesta quando aceitamos o que é, em vez de temer o que talvez venha a ser. A filosofia estoica nos ensina a delimitar o sofrimento ao momento presente. Não sofrer por antecipação, não sofrer duas vezes. Há dores que são inevitáveis, mas há outras que são escolhidas toda vez que decidimos imaginar o pior. A mente que se entrega ao "e se afasta da fé, porque a fé não precisa de garantias. A fé se ancora no agora. E o agora, por mais simples que pareça, é o único lugar onde a transformação pode começar. Por isso, se você sente que vive cansado, mas não sabe exatamente de quê, talvez esteja lutando batalhas que ainda nem existem. Talvez esteja tentando resolver um futuro que ainda não chegou. E nesse esforço, está se afastando do único tempo que pode ser vivido, o presente. O "e se" é uma tirania silenciosa, e libertar-se dela é um ato de coragem. É dizer, hoje eu escolho estar aqui, porque é aqui que a vida acontece, é aqui que a paz se revela, é aqui que a prosperidade começa. A mente cansada não decide com sabedoria, ela escolhe por impulso, por medo ou por esgotamento. E quando as decisões são tomadas nesse estado, os frutos são sempre amargos. A vida moderna exige de nós milhares de microescolhas todos os dias. O que vestir, o que responder, o que evitar, o que consumir. Parece pouco,
mas cada escolha consome energia mental. E quando gastamos nossa força com o trivial, não sobra clareza para o essencial. A mente próspera sabe disso. Ela economiza energia para o que realmente constrói. Simplificar é um ato de inteligência. É reduzir o número de distrações para ampliar o propósito. É entender que a austeridade, quando voluntária, não é privação, é liberdade. A vida se torna mais leve quando não precisamos mais decidir sobre tudo o tempo todo. Quando criamos rotinas saudáveis, automatizamos o que é pequeno para reservar energia ao que é grande. Porque as grandes decisões da vida, aquelas que moldam o destino, exigem presença total, exigem lucidez, exigem espaço interno. Salomão diante de Deus não pediu ouro, nem vitórias, nem fama. Pediu sabedoria, pediu discernimento, porque ele sabia que a verdadeira riqueza está em saber escolher, em saber quando agir e quando esperar, quando falar e quando calar, quando abrir mão e quando insistir. A mente que sabe decidir com clareza constrói com firmeza. E tudo o que é firme prospera. Tudo o que é bem decidido floresce no tempo certo. Não por sorte, mas por alinhamento. É possível treinar a mente para esse tipo de clareza. Começa com pequenos gestos, reduzir o excesso de escolhas diárias, criar espaços de silêncio antes de decisões importantes, revisar se aquilo que você escolhe está alinhado com aquilo que você valoriza. Porque a incoerência entre valores e escolhas gera uma ansiedade de fundo que corrói a paz. E onde não há paz, não há visão. Onde não há visão, não há direção. E sem direção, não há prosperidade. Por isso, se você tem se sentido confuso, disperso, cansado de decidir, talvez seja a hora de simplificar, de automatizar o que é pequeno, de organizar o que é repetitivo e de guardar sua energia para o que realmente importa. A mente próspera não é a que faz tudo, mas a que sabe o que deve ser feito. E essa sabedoria começa quando você entende que decidir bem é mais valioso do que fazer muito. Porque a vida não é feita de quantidade de ações, mas da qualidade das escolhas. Há uma ligação silenciosa entre o que nos cerca e o que sentimos. A desordem externa não é apenas um reflexo do caos interno, ela também o alimenta. Uma casa desorganizada, uma mesa cheia de papéis, um quarto escuro e abafado. Tudo isso comunica algo à mente. E a mente, sensível como é, responde. Ela sente o peso, ela perde o foco, ela se confunde. O ambiente grita o que a alma ainda não conseguiu nomear. E quando não ouvimos esse grito, ele se transforma em cansaço, em irritação, em estagnação. A neurociência confirma o que o coração já sabe. Espaços limpos e organizados reduzem o estresse. Eles facilitam o fluxo de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação. Um ambiente claro e ordenado não é luxo, é autocuidado. É clareza em forma de espaço. E quando o espaço clareia, a mente acompanha, porque o cérebro humano busca padrões. Ele se orienta pelo que vê. E se o que vê é confusão, ele se desorganiza. Se o que vê é harmonia, ele se acalma. E a mente calma é a mente que cria, que planeja, que prospera. Arrumar a cama pode parecer um gesto pequeno, mas é um ato simbólico. É o primeiro domínio sobre o caos do dia. É a afirmação silenciosa de que você está no comando, de que você não é refém da bagunça, nem do desânimo, nem da pressa. É uma pequena vitória que prepara o terreno para outras maiores, e quando repetida todos os dias, ela se transforma em um ritual. Um ritual de ordem, um ritual de presença, um ritual de dignidade, porque onde há ordem, há respeito, e onde há respeito, a vida floresce. Criar santuários dentro de casa é uma prática de reconexão, um canto de silêncio, um espaço sem telas, sem notificações, sem vozes externas. Um lugar onde você possa simplesmente estar, respirar, ouvir, recolher-se. A alma precisa de abrigo. E esse abrigo não é sempre físico, mas ele começa no físico. Um ambiente que acolhe, que organiza, que respeita o tempo e o espaço,
ajuda a mente a fazer o mesmo. E quando a mente se sente acolhida, ela começa a produzir ideias novas, começa a enxergar soluções, começa a prosperar. Por isso, se tudo parece confuso, comece pelo que está ao seu alcance. Olhe ao redor, veja o que pode ser liberado, limpo, realinhado. O que você mantém por hábito, mas que já não serve mais. A organização externa é uma oração silenciosa, um pedido de clareza, uma declaração de prontidão, porque quando você organiza o que vê, você prepara o invisível. E o invisível, a intuição, a fé, a visão, responde. Sempre responde. Gratidão não é apenas um sentimento suave que surge em momentos de paz. Gratidão é uma decisão consciente, um ato de inteligência, um exercício de percepção lúcida diante da vida. Em um mundo que constantemente nos empurra para olhar o que falta, ser grato é um gesto de rebeldia espiritual. É recusar a narrativa da escassez. É escolher ver o que já está presente, porque aquilo que é reconhecido se expande, aquilo que é valorizado floresce. E a mente que sabe agradecer mesmo quando tudo parece pouco, já está se preparando para receber o muito. A neurociência mostra que o ato de agradecer ativa o córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável por planejamento, visão e tomada de decisões. Quando você agradece, você muda o foco. Sai da carência e entra na abundância. Sai do medo e entra na confiança. A mente que agradece com constância começa a operar em outro estado. Um estado mais criativo, mais aberto, mais presente. E é nesse estado que as melhores ideias surgem, que as melhores escolhas são feitas, que a verdadeira prosperidade começa a se manifestar. Jesus ensinou: a quem tem, mais será dado. Não se trata de favoritismo, trata-se de consciência. Quem vê o que tem, amplia sua capacidade de receber. Quem vive focado no que falta, fecha as portas da percepção. A gratidão racional é esse olhar treinado, um olhar que escaneia o dia em busca de vitórias, por menores que sejam. Um olhar que transforma um copo d'água em bênção. Um olhar que não espera grandes milagres para reconhecer a graça que já está acontecendo, silenciosa, no cotidiano. Mas é preciso disciplina, porque o cérebro humano tem um viés natural para a negatividade. Ele foi programado para detectar ameaças, não para perceber bênçãos. Por isso, agradecer exige atenção, exige presença, exige o hábito de parar, respirar e perguntar: o que há de bom aqui? O que já está funcionando? O que já é suficiente? Essa prática, repetida com intenção, começa a moldar a mente. E uma mente moldada pela gratidão se torna fértil, se torna leve, se torna próspera. Se você deseja abundância, comece por reconhecer o que já possui. Não como um consolo, mas como uma semente. A gratidão é a água que rega essa semente. É a luz que aquece. É o solo que sustenta. E quando a gratidão se torna uma forma de viver, não apenas um sentimento passageiro, tudo ao redor começa a responder. Porque a vida entrega mais àqueles que sabem ver. E quem vê com gratidão, vive com plenitude. Comparar-se é uma das formas mais silenciosas de autossabotagem. É um veneno suave que entra pelas frestas da mente e se instala como verdade. Quando olhamos demais para o caminho dos outros, perdemos o ritmo do nosso próprio passo. A comparação desvia. Ela nos faz correr atrás de metas que não são nossas, desejar vidas que não nos pertencem, medir o valor pessoal por padrões alheios. E quando isso acontece, a identidade se dilui, a alma se enfraquece e a prosperidade se afasta, porque ela só floresce onde há autenticidade. A neurociência mostra que a inveja ativa as mesmas áreas cerebrais da dor física. Isso não é metáfora, é literal. Quando nos comparamos, sentimos dor, e essa dor nos cega. Ela nos impede de ver o que temos, o que somos, o que podemos construir a partir da nossa própria história. A mente que vive se comparando está sempre em dívida, sempre em falta, sempre atrasada. E essa sensação de escassez constante bloqueia o fluxo da abundância.
Porque ninguém prospera tentando ser o outro. A verdadeira riqueza começa quando você aceita ser inteiro em si. Cada pessoa carrega um talento único, uma moeda específica, uma missão que não se repete. Na parábola bíblica, os talentos foram distribuídos conforme a capacidade de cada um. Não houve comparação, houve entrega. E a multiplicação só aconteceu quando cada um se concentrou no que recebeu. Quando você tenta imitar o talento do vizinho, você enterra o seu. E o que é enterrado não frutifica. Prosperar é multiplicar o que é seu. É reconhecer o que lhe foi dado e trabalhar com isso, com gratidão, com coragem, com constância. Aceitar a própria história é um ato de soberania. Não é se conformar, é se apropriar. É entender que tudo o que você viveu, tudo o que você perdeu, tudo o que te marcou, é matéria-prima para a sua obra. A comparação nos faz esquecer disso, nos faz duvidar da nossa rota. Mas quando você silencia o barulho externo e olha para dentro, percebe que há um caminho só seu, um tempo só seu, uma colheita que virá no seu ritmo, na sua estação. E essa paz de caminhar em si é uma das formas mais puras de prosperidade. Por isso, toda vez que a comparação tentar invadir sua mente, pare. Respire. Lembre-se, você não está atrasado. Você não está em falta. Você está em processo. E esse processo é sagrado. A comparação rouba a alegria, mas a presença devolve. A comparação gera ansiedade, mas a aceitação cura. A comparação cria ruído, mas a autenticidade gera direção. E a mente que tem direção não se perde, ela floresce. A mente que mente para si mesma jamais encontrará descanso. Viver em desacordo com os próprios valores é uma das formas mais profundas de sofrimento silencioso. A integridade não é apenas uma virtude moral, é uma necessidade psíquica. Quando você vive com coerência entre o que pensa, sente e faz, o corpo relaxa, a mente clareia e o coração se aquieta. A paz mental não nasce da ausência de problemas, mas da ausência de dissonância interna. E onde há integridade, há alicerce, há chão firme, há direção. Manter máscaras sociais, sustentar meias-verdades, agir em desacordo com a consciência, tudo isso cansa, porque exige esforço constante para manter uma imagem que não se sustenta sozinha. A mente gasta energia tentando esconder o que o coração já sabe. E essa energia que poderia ser usada para criar, prosperar e crescer, é desperdiçada em manter aparências. A verdade, por mais difícil que seja, sempre será mais leve do que a mentira. Porque a mentira exige manutenção. A verdade não. Está escrito: o justo anda na sua integridade. E é nessa caminhada que encontramos segurança. A mente íntegra não teme ser descoberta, não vive em alerta, não precisa se justificar o tempo todo. Ela é silenciosa, firme, clara, e essa clareza é o terreno onde a paz floresce. A paz que não depende de circunstâncias, mas de alinhamento. Porque quando você sabe que está fazendo o que é certo, mesmo que ninguém veja, você caminha com dignidade. E a dignidade é a base da verdadeira prosperidade. A dissonância entre o que se valoriza e o que se pratica gera uma ansiedade que não se explica com palavras. É uma inquietação de fundo, um ruído constante. Algo dentro de nós sabe quando estamos traindo a nossa essência. E essa traição, por menor que pareça, tem um custo alto. Custa noites mal dormidas, custa decisões precipitadas, custa relacionamentos frágeis. Por isso, viver com integridade é também uma escolha por saúde, por lucidez, por leveza. Dizer não a ganhos rápidos que custam a paz é um ato de coragem. É escolher o longo prazo, é escolher dormir em paz, ainda que o caminho pareça mais lento. A mente que deseja prosperar precisa estar em paz com suas escolhas. Precisa poder olhar para si sem desviar os olhos. E essa força nasce da integridade, porque a verdadeira riqueza não é o que se acumula por fora, mas o que se sustenta por dentro. E nada sustenta mais do que a verdade vivida em silêncio. Em um mundo que glorifica a produtividade incessante, descansar tornou-se quase um ato de resistência.
Mas a mente que nunca para, adoece. O corpo que nunca desacelera, colapsa. E a alma que nunca repousa, se perde. O descanso não é um luxo, é uma estratégia. É um reinício silencioso que nos devolve ao centro. A mente próspera entende que parar não é retroceder. É preparar-se para avançar com mais lucidez. Porque a clareza não nasce no cansaço. Ela nasce no silêncio do repouso. O princípio do Sabbat mencionado nas Escrituras não é apenas uma tradição religiosa. É uma lei natural. Um lembrete de que até o Criador descansou. E se até Ele parou, quem somos nós para ignorar esse chamado? O descanso é um gesto de confiança. Confiança de que o mundo não depende do nosso esforço constante. Confiança de que há uma força maior sustentando tudo, mesmo quando não estamos no controle. A mente que descansa se abre para essa confiança, e nessa abertura, a paz entra. Durante o sono profundo, o cérebro ativa um sistema chamado linfático. É nesse momento que toxinas são removidas, memórias são organizadas e o pensamento é purificado. Dormir bem é mais do que repor energia. É limpar a mente, é abrir espaço para novas ideias, é permitir que o invisível trabalhe enquanto descansamos, e isso exige humildade. A humildade de reconhecer que somos limitados, que não precisamos estar alertas o tempo todo, que parar também é um ato de fé. A cultura do fazer sem parar nos empurra para um estado de exaustão crônica. Mas a mente exausta não cria, não decide bem, não ama com presença. O descanso é o solo onde o discernimento cresce. É nele que a intuição se fortalece, que a visão se alinha, que a alma se reconecta. Por isso, respeitar os ciclos do corpo e da mente é também um gesto de sabedoria. Um gesto que diz, eu me cuido porque tenho uma missão, e para cumpri-la, preciso estar inteiro. A mente que deseja prosperar precisa aprender a parar, a dormir com leveza, a confiar no invisível, porque há um tempo para semear e um tempo para recolher. Há um tempo para agir e um tempo para repousar. E quem honra o tempo do descanso, colhe frutos mais doces, mais firmes, mais duradouros. A verdadeira força não está em nunca parar, está em saber quando parar. E nesse silêncio, nesse intervalo, a abundância se prepara. As palavras que você diz sobre si mesmo não são neutras. Elas constroem ou destroem. Moldam a percepção, influenciam o corpo, reconfiguram o pensamento. A fala é um ato criador. E tudo aquilo que se repete com constância começa a ganhar forma dentro da mente. A mente acredita naquilo que você diz com frequência. Se você diz que não pode, que não consegue, que nunca dá certo, está escrevendo um roteiro interno que cedo ou tarde será vivido. A palavra tem direção. E quem fala sem consciência, caminha sem rumo. Tiago escreveu que a língua é como um pequeno leme que dirige grandes navios. Um instrumento pequeno, mas com poder de conduzir destinos inteiros. O que você fala em silêncio sobre a sua vida, sobre o seu valor, sobre o seu futuro? Porque é isso que está conduzindo a embarcação da sua existência. A narrativa interna é a bússola da prosperidade. Se ela aponta para a escassez, é para lá que você vai. Se ela aponta para a abundância, o caminho se abre. A fala, quando alinhada com a verdade interior, se torna um canal de manifestação. Mudar a forma como você fala não é auto-engano, é autorresponsabilidade. É substituir o discurso de impotência por um discurso de escolha, de direção, de presença. Dizer eu não posso é diferente de dizer eu ainda estou aprendendo. Dizer nunca dá certo é diferente de dizer estou ajustando o caminho. A mudança de palavras muda o estado emocional. E o estado emocional muda a ação. A ação muda os resultados. Tudo começa na linguagem. Tudo começa no verbo. Porque no princípio era o verbo. E o verbo era criador. A mente próspera abençoa o próprio caminho. Abençoa o trabalho das próprias mãos. Abençoa o futuro que ainda não chegou. Fala com reverência. Fala com intenção. Fala com verdade. Não se trata de repetir frases vazias, mas de alinhar a fala com o que se deseja viver. Quando você diz,
eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura, você está dizendo ao seu corpo, à sua mente e ao universo: estou pronto para o novo. E o novo começa a se mover em sua direção. Por isso, fale com sabedoria, fale com consciência, fale como quem planta sementes, porque tudo o que é dito com presença germina, e o que germina, cresce, e o que cresce, transforma. A palavra é uma ferramenta, pode ser arma ou pode ser ponte, pode ferir ou pode curar. E a escolha é sua. Escolha falar como quem constrói, como quem honra o próprio caminho, como quem já entendeu que a prosperidade começa na boca, passa pela mente e floresce na vida. A mente imediatista vive à mercê da ansiedade. Ela quer tudo agora, precisa ver resultados rápidos, exige respostas urgentes. Mas a prosperidade verdadeira não floresce no terreno da pressa. Ela nasce da paciência, do plantio silencioso, da visão que enxerga além do hoje. Quando você começa a pensar em termos de legado, suas escolhas mudam. O que antes parecia urgente perde força, e o que parecia pequeno revela seu valor. A mente que pensa em gerações não se abala com contratempos. Ela sabe que está construindo algo que vai além de si. Plantar árvores cuja sombra talvez nunca se desfrute é um ato de grandeza. É a manifestação de uma alma madura. O verdadeiro próspero não vive apenas para si. Ele vive para deixar algo. Algo que inspire, que sustente, que transforme. Essa é a forma mais elevada de riqueza. Saber que sua vida está servindo a algo maior. Quando o propósito é claro, as prioridades se organizam sozinhas. O supérfluo se dissolve. O barulho perde força e o que importa, finalmente, ocupa o centro. A visão de longo prazo exige renúncia, exige dizer não a atalhos, exige suportar o silêncio do processo, mas também oferece uma recompensa que não se compra, a paz de saber que se está no caminho certo, não porque tudo está fácil, mas porque tudo está alinhado. A mente que se alinha ao tempo da vida, ao tempo da semente, ao tempo da colheita, encontra uma serenidade que o mundo não consegue oferecer. Essa serenidade é o solo onde o legado começa a tomar forma. Há uma paz que só nasce quando você percebe que sua vida não termina em você, que suas ações ecoam, que sua presença deixa marcas e que sua escolha de viver com propósito transforma não só sua realidade, mas a de todos que cruzam seu caminho. O legado não é uma herança material, é uma vibração, uma memória viva, uma inspiração silenciosa que continua mesmo depois do fim. E essa consciência reorganiza tudo: o tempo, o esforço, o sentido. Por isso, se hoje tudo parece lento, confuso ou pequeno demais, lembre-se, você não está construindo para o agora, está construindo para sempre. E o para sempre exige firmeza, exige paciência, exige fé. A mente próspera não se mede por resultados imediatos, mas pela profundidade do que está sendo construído. E tudo o que é profundo permanece. Tudo o que é plantado com intenção floresce, mais cedo ou mais tarde. Tudo o que foi dito até aqui aponta para uma única direção. A prosperidade não é um acaso, ela é consequência, e sua raiz mais profunda está na ordem interior. Uma mente ordenada não é aquela que controla tudo, mas aquela que sabe onde está, que reconhece o que sente, que escolhe com consciência, que vive com intenção. Quando os pensamentos encontram lugar, quando as emoções são acolhidas e quando as ações se alinham aos valores, algo se estabiliza por dentro. E essa estabilidade é o solo onde a abundância floresce. Epicteto disse: a felicidade não consiste em adquirir e gozar, mas em não desejar nada, pois consiste em ser livre. A verdadeira liberdade nasce quando você não precisa mais provar nada, quando não vive mais em função do que falta, quando se contenta com o essencial e, a partir disso, constrói o extraordinário. A mente que não se distrai com o supérfluo encontra tempo, energia e foco para o que realmente importa, e isso, por si só, já é riqueza. A Bíblia fala de uma paz que excede todo o entendimento,
Uma paz que guarda os corações e as mentes como uma sentinela silenciosa. Essa paz não é frágil. Ela não depende de circunstâncias externas. Ela nasce da ordem, da confiança, da entrega e se mantém mesmo em meio ao caos. Quando você organiza seu mundo interno, você se torna inabalável. Não porque não sente, mas porque sabe como se sustentar. Porque aprendeu a voltar para si. Porque fez da mente um lugar seguro. Este é o convite final. Comece hoje. Não com pressa, não com cobrança, mas com presença. Comece organizando um pensamento, um canto da casa, um sentimento esquecido, um perdão adiado. Cada pequeno gesto de ordem é um chamado para a graça. E a graça responde. Não há transformação sem preparação. E a preparação começa no invisível. Começa no silêncio. Começa na decisão de cuidar do que ninguém vê, porque é ali que tudo começa a mudar. A verdadeira riqueza não está no que você possui, mas na forma como você habita a si mesmo, na tranquilidade de uma mente que não se sabota, na firmeza de um coração que não se trai, na leveza de uma alma que sabe para onde está indo. E tudo isso começa com ordem, porque onde há ordem, há paz. E onde há paz, a vida floresce.